Em um restaurante elegante, um pai levou suas filhas para um encontro que não deveria ter plateia. Duas crianças inocentes, um coração desconfiado e uma mulher capaz de dobrar guardanapos e certezas. Entre estrelas no céu e silêncios, que dizem mais do que 1000 promessas, nasceu uma família improvável. Quando o medo ameaça destruir tudo, o amor encontra um jeito de reconstruir. Antes de ouvir este relato emocionante, inscreva-se no canal para mais histórias que aquecem o coração. O veludo carmesim das cadeiras do L'Étoile parecia absorver o burburinho discreto da noite, transformando-o num sussurro elegante. Arthur. Montenegro, com seus olhos azuis que já haviam visto demais e sentiam de menos, observava o movimento da porta giratória com a paciência calculada de um predador. Não que estivesse à caça, ele estava, na verdade, montando uma armadilha. Não para a mulher que estava prestes a chegar, mas para a própria ideia de amor, que para ele havia se tornado uma farsa bem ensaiada. O divórcio, a amargura da ex-mulher, a dor silenciosa das filhas. Tudo isso havia cravado nele a certeza de que a vulnerabilidade era um luxo que não podia mais se permitir. Ele havia combinado um encontro às cegas, um experimento social, como gostava de chamar em seus pensamentos mais cínicos. A mulher, uma tal Helena, havia sido descrita por uma amiga em comum como doce, dedicada e com um coração enorme. Palavras bonitas, Arthur pensava, mas que significavam pouco quando confrontadas com a realidade crua. A realidade de um homem com 2 filhas pequenas, 2 cicatrizes ambulantes de um casamento desfeito, que exigiam mais do que palavras bonitas. Exigiam paciência, sacrifício e uma dose de amor incondicional que Arthur duvidava existir. Seu plano era simples, quase cruel em sua simplicidade. Ele não viria sozinho. Suas filhas, Sofia e Clara, de 6 e 4 anos, respectivamente, estavam escondidas no carro com a babá, aguardando o sinal. Elas eram o pacote completo, o teste definitivo. Se Helena recuasse, se o sorriso dela vacilasse ao ver as 2 pequenas figuras, Arthur teria sua confirmação. Ninguém queria o fardo. Ninguém queria o homem machucado e suas filhas traumatizadas. E ele poderia finalmente se fechar de vez, justificando sua solidão com a prova irrefutável da falsidade alheia. A porta giratória se moveu novamente, e uma figura esguia, envolta num vestido azul marinho que realçava a pele clara e os cabelos castanhos ondulados, adentrou o salão. Helena. Seus olhos, de um tom mel profundo, varreram o ambiente com uma curiosidade gentil antes de pousarem na mesa onde Arthur estava. Ele se levantou, um sorriso polido nos lábios, e a cumprimentou com a formalidade de um empresário em uma reunião de negócios. Helena, por sua vez, exibia um sorriso genuíno, talvez um pouco apreensivo, mas inegavelmente caloroso. Ela era, de fato, como a amiga descrevera, doce. Mas a doçura, Arthur sabia, podia ser uma máscara. O garçom trouxe os cardápios e a conversa fluiu com uma leveza superficial. Helena falava de seu trabalho em uma ONG, que cuidava de crianças com traumas, de sua paixão por contos de fadas e da importância de ouvir os pequenos corações. Arthur a ouvia, assentindo, mas sua mente estava em outro lugar. Seus dedos tamborilavam levemente na toalha de mesa, um sinal quase imperceptível de sua impaciência. Era a hora. Com um aceno discreto para a porta, Arthur deu o sinal. Segundos depois, 2 cabecinhas curiosas espiaram para dentro do restaurante. Sofia, com seus longos cabelos castanhos e olhos grandes, segurava um ursinho de pelúcia surrado. Clara, menor e mais tímida, agarrava a barra do vestido da irmã, os olhos azuis arregalados. A babá, discreta, as conduziu até a mesa. A expressão de Helena congelou. O sorriso que adornava seu rosto se desfez em uma mistura de surpresa e, por um breve instante, algo que Arthur interpretou como hesitação. Era isso, o teste. Aquele momento em que a máscara cairia e a mulher doce revelaria sua verdadeira face. Ele se preparou para o recuo, para a desculpa esfarrapada, para a fuga. Mas Helena não fugiu. Não recuou. Seus olhos mel, que antes expressavam surpresa, agora se encheram de uma doçura que Arthur nunca havia visto.
Ela se levantou da cadeira, não para se afastar, mas para se aproximar das meninas. E então, para a total perplexidade de Arthur, ela se ajoelhou. Ali no meio do restaurante elegante, com o vestido azul marinho roçando o chão, ela se abaixou até ficar na altura das pequenas. "Olá", ela disse, com uma voz suave e acolhedora. "Que ursinho mais lindo! Qual o nome dele?" Sofia, que estava prestes a se esconder atrás da babá, hesitou. Seus olhos, antes cheios de apreensão, encontraram os de Helena. "Ursinho feliz", ela sussurrou, apertando o brinquedo contra o peito. Helena sorriu um sorriso que alcançou seus olhos. "Ursinho feliz? Que nome mais fofo! Ele parece estar muito feliz em te ver, Sofia." Ela se virou para Clara, que ainda se agarrava à irmã. "E você, pequena, qual o seu nome?" "Clara", a voz quase inaudível. "Clara", Helena repetiu com carinho. "Que nome lindo! Sabia que a Clara é uma estrela no céu, brilha muito." Arthur observava paralisado. Ele esperava um choque, uma rejeição, qualquer coisa que confirmasse suas teorias. Mas o que via era uma cena que parecia saída de um sonho. Helena pegou um guardanapo de papel da mesa e, com movimentos ágeis e delicados, começou a dobrá-lo. As meninas, hipnotizadas, observavam cada movimento. Em poucos segundos, uma flor de lótus de papel desabrochou nas mãos dela. "Olhem." "Só!" Helena exclamou, estendendo a flor para Sofia. "Essa é para vocês. É uma flor mágica. Ela nos ensina que, mesmo quando tudo parece amassado, a gente pode se desdobrar e virar algo lindo de novo." Sofia pegou a flor com os dedinhos, os olhos brilhando. Clara, encorajada, soltou a barra do vestido da irmã e se aproximou, esticando a mãozinha para tocar a flor. Helena pegou outro guardanapo e começou a dobrar outra flor, explicando cada passo para as meninas, transformando o guardanapo em um brinquedo, o restaurante em uma sala de aula improvisada. Os sorrisos das filhas de Arthur. Ah, aqueles sorrisos. Não eram os sorrisos forçados que elas davam para agradá-lo, nem os sorrisos contidos que mostravam para os parentes. Eram sorrisos genuínos que vinham de algum lugar profundo, de um lugar que Arthur pensava estar para sempre selado pela dor. Ele as viu rindo, uma risada leve e cristalina, enquanto Helena as ajudava a dobrar seus próprios guardanapos em formas estranhas e divertidas. Parado na porta do restaurante, onde havia se afastado para dar espaço à cena, Arthur sentiu um nó na garganta. Ele estava testando não apenas Helena, mas a si mesmo, e estava falhando miseravelmente. Sua armadura, construída com anos de desilusão, começava a mostrar rachaduras. A mulher à sua frente não era a caçadora de fortunas, nem a fugitiva de responsabilidades que ele esperava. Era alguém que, com um simples guardanapo e um sorriso verdadeiro, havia conquistado corações que ele pensava estarem inacessíveis. Naquele momento, Arthur entendeu que o teste não era sobre ela ser digna dele, mas sobre ele ser digno daquela pureza, daquela capacidade de amar sem reservas que Helena exalava. E a verdade, nua e crua, era que ele não era. Não ainda. O encontro às cegas havia revelado muito mais do que ele esperava, e o que havia sido um experimento cínico transformara-se no primeiro vislumbre de uma esperança há muito esquecida. A noite mal havia começado, mas a vida de Arthur Montenegro já havia virado uma página, e ele sabia, com uma certeza assustadora, que nada seria como antes. Os dias que se seguiram ao encontro no L'Étoile foram um turbilhão de emoções contraditórias para Arthur. A imagem de Helena ajoelhada, ensinando suas filhas a dobrar flores de guardanapo, se repetia em sua mente como um filme em looping. Era uma cena de ternura que ele não via há anos, talvez nunca. Sofia e Clara, antes tão fechadas, agora falavam de tia Helena, com um brilho nos olhos que ele pensou ter sido extinto. Elas pediam para vê-la, para que ela contasse mais histórias sobre estrelas e guardanapos mágicos. E Arthur, a contragosto de seu próprio cinismo, se via cedendo. O primeiro encontro havia sido um teste, mas os subsequentes foram um mergulho em um território desconhecido. Helena não era apenas gentil, ela era atenta, perspicaz.
Ela via a dor por trás da fachada de milionário inabalável, a fragilidade por trás da armadura. E, de alguma forma, ela não fugia. Pelo contrário, ela parecia se aproximar. As conversas fluíam com uma naturalidade que Arthur não experimentava há muito tempo. Ela falava de sua paixão por ajudar crianças, de seu sonho de um mundo onde ninguém se sentisse sozinho. E Arthur, surpreendentemente, se abria, contando pedaços de sua história, da solidão que o acompanhava desde a infância, da pressão de manter um império, do peso de um casamento que se desfez em pedaços. A relação começou a florescer de uma forma inesperada, quase assustadora. Helena passava as tardes com as meninas, lendo livros, pintando quadros coloridos, que adornavam as paredes antes vazias da mansão. As risadas de Sofia e Clara voltaram a ecoar pelos corredores, e Arthur se pegava, observando-as de longe, um sorriso discreto nos lábios. Era a primeira vez em muito tempo que sua casa parecia de fato um lar. Mas, como uma sombra insistente, os medos antigos começaram a assombrá-lo novamente. Se ela cansar. A voz em sua cabeça sussurrava nas madrugadas insones. E se for tudo fingimento? E se ela estiver apenas interessada no meu dinheiro, na minha posição? As lembranças do divórcio, da ex-mulher, Patrícia, que um dia jurou amor eterno e depois o acusou de todos os males do mundo, voltaram com força total. Patrícia, com sua língua afiada e seu olhar de desprezo, havia plantado sementes de desconfiança tão profundas que pareciam impossíveis de arrancar. Você nunca vai ser feliz, Arthur. Ninguém aguenta seu jeito controlador. Ninguém vai amar você de verdade. Só o que você tem. As palavras de Patrícia, sopradas ao longo dos anos, eram como um veneno lento que agora começava a fazer efeito. Arthur via Helena com as filhas, com ele, e a imagem era tão perfeita que parecia irreal. E o que era irreal para Arthur era perigoso. A paranoia, um monstro adormecido em seu subconsciente, despertou. Ele começou a inventar fantasmas. Uma ligação que Helena recebeu em um jantar parecia suspeita. Um sorriso trocado com o garçom do restaurante virou um sinal de flerte. Ele vasculhava o telefone dela quando ela ia ao banheiro, procurando mensagens, nomes, qualquer indício de que suas suspeitas eram reais. Não encontrava nada, mas a ausência de provas só alimentava sua certeza de que ela era esperta demais para deixar rastros. Quem era no telefone? Ele perguntava com uma voz casual que mal disfarçava a atenção. Era a Ana, da ONG. Estávamos resolvendo um problema com a doação de brinquedos. Helena respondia com a serenidade que só aumentava a irritação de Arthur. Por que ela era tão calma? Por que não se irritava com suas perguntas? Isso só podia significar que ela estava escondendo algo. Ele começou a duvidar de tudo, da sinceridade do sorriso dela, da genuinidade do carinho com as filhas, da paixão que ela demonstrava por seu trabalho. A cada dia, a teia de desconfiança se tornava mais densa, sufocando a beleza que estava nascendo entre eles. Ele via conspirações inexistentes, lia nas entrelinhas o que não havia, transformava gestos inocentes em provas de traição. Helena, por sua vez, sentia a mudança. O Arthur, que havia se aberto, que havia mostrado um vislumbre de sua vulnerabilidade, estava se fechando novamente. Os olhos azuis, antes tão expressivos, agora pareciam opacos, cheios de uma suspeita fria. Ela tentava conversar, perguntar o que estava acontecendo, mas ele se esquivava, inventava desculpas ou simplesmente negava que algo estivesse errado. Você está diferente, Arthur. Ela ousou dizer uma noite enquanto jantavam em silêncio. Está distante. Bobagem, Helena. Estou apenas cansado. O trabalho tem sido exaustivo. Ele respondeu sem encará-la, os olhos fixos em seu prato. Mas ela sabia que não era o trabalho. Era algo mais profundo, mais sombrio. Ela sentia o peso da desconfiança dele, mesmo sem entender a origem. As pequenas perguntas, os olhares furtivos para o celular dela, a forma como ele parecia analisar cada palavra que ela dizia. Era exaustivo. Ela, que dedicava sua vida a curar traumas alheios, se via agora em meio a um turbilhão de inseguranças
que não eram suas. A tensão crescia a cada dia, como uma nuvem escura que se aproximava, ameaçando desabar. Arthur estava preso em sua própria mente, refém dos fantasmas do passado que ele mesmo alimentava. Ele estava sabotando não apenas a si mesmo, mas a chance de uma nova vida, de uma família que, pela primeira vez em muito tempo, parecia ter encontrado um caminho para a felicidade. E Helena, sem saber, estava prestes a ser a vítima inocente de uma batalha que não era dela, mas que a atingiria em cheio. O fim de semana na casa de praia, que deveria ser um refúgio de paz e um passo adiante na construção daquela nova família, transformou-se no palco do desastre. Arthur havia insistido em levá-las para lá, talvez na esperança de que o ar do mar e a paisagem idílica pudessem dissipar a névoa de desconfiança que o sufocava. Mas a paranoia, uma fera faminta, não se importava com cenários paradisíacos. Ela se alimentava do medo, e Arthur estava transbordando dele. Helena, apesar da crescente tensão, tentava manter a leveza. Ela brincava com Sofia e Clara na areia, construía castelos de areia que desmoronavam com as ondas, e as ensinava a procurar conchas coloridas. Seus olhos, no entanto, carregavam uma tristeza velada. Ela sentia a distância de Arthur, a forma como ele a observava com um olhar que não era de amor, mas de escrutínio. Cada risada dela com as meninas, cada momento de descontração, parecia ser analisado, dissecado, em busca de uma falha, de uma prova de falsidade. A explosão veio na noite de sábado. O jantar havia sido um silêncio pesado, quebrado apenas pelos sons do vento e das ondas. Arthur estava particularmente irritadiço, respondendo às perguntas de Helena com monossílabos e evitando qualquer contato visual. Depois que as meninas foram para a cama, exaustas de um dia de sol e brincadeiras, Helena tentou se aproximar. "Arthur, precisamos conversar", ela começou, a voz suave, mas firme. "O que está acontecendo? Você está diferente, distante. Sinto que estou andando em ovos perto de você." Ele a encarou, os olhos azuis faiscando com uma raiva contida. "Diferente? Distante? Talvez eu esteja apenas enxergando as coisas como elas realmente são, Helena." "E como elas são, Arthur?" ela perguntou, a paciência começando a se esgotar. "Elas são que você é boa demais para ser verdade, que essa sua dedicação, esse seu carinho com as meninas, é tudo uma farsa, uma encenação para me enganar, para conseguir o que você quer." A voz dele subiu de tom, as palavras cuspindo como veneno. Helena recuou, chocada. "O que eu quero, Arthur? O que você acha que eu quero? Eu me dedico a essas meninas porque eu as amo. Eu me importo com você. Eu estou aqui porque acredito em nós." "Acredita em nós? Ou acredita na minha conta bancária, no meu sobrenome? Você acha que eu sou idiota? Que não percebo seus joguinhos? Aquela ligação que você recebeu no restaurante, quem era, Helena? E não me venha com a história da ONG de novo. Eu não sou burro." A acusação era tão infundada, tão absurda, que Helena sentiu o sangue ferver. "Jogos? Arthur, eu dedico minha vida a cuidar de crianças que sofreram, a reconstruir lares desfeitos. Você acha que eu tenho tempo ou paciência para joguinhos?" E a ligação era da Ana, da ONG, sim. Estávamos fechando uma parceria importante para um projeto de verão. Você está louco? Está inventando coisas? Louco? Eu? Quem está louca? É você achando que pode me enganar. Eu vejo seus olhares, seus sorrisos para outros homens. Você acha que eu não percebo? Acha que sou cego? A voz dele era um rugido ecoando pela sala. "Outros homens? Que outros homens, Arthur? Eu mal saio de casa a não ser para trabalhar ou para estar com você e as meninas. Você está me acusando de quê? De traição? De mentira? Eu não mereço isso. Eu não mereço ser tratada como uma criminosa, como uma oportunista." Helena sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de pura exaustão e indignação. "Eu me entreguei a você, Arthur. Eu me abri para você e para suas filhas com todo o meu coração. E é assim que você me paga? Com desconfiança e acusações infundadas?" "Ah, sim, o coração. O coração de ouro que só aparece quando
Há 1 milhão de motivos para isso. Você é igual a todas as outras, Helena, igual a Patrícia. Todas querem a mesma coisa. Todas prometem amor, mas no fim, só querem o meu dinheiro, o meu nome. As palavras de Arthur eram um espelho de suas próprias feridas projetadas cruelmente sobre ela. Foi o limite. Helena sentiu que não havia mais ar para respirar naquela casa, sob o peso daquela paranoia doentia. Ela não podia lutar contra fantasmas que só existiam na mente dele. Ela não podia curar feridas que ele se recusava a reconhecer. Ela não podia provar sua inocência para alguém que já havia proferido a sentença. Eu não sou a Patrícia, Arthur, e eu não vou ficar aqui para ser o seu saco de pancadas emocional, ela disse, a voz embargada, mas firme. Eu tentei. Eu juro que tentei. Mas eu não posso amar alguém que não confia em mim. Eu não posso construir uma família com alguém que me vê como uma inimiga, uma mentirosa. Ela se virou, a dor em seu peito quase física. Caminhou até o quarto, os passos pesados, e começou a recolher suas poucas coisas. A mala de fim de semana, que havia sido arrumada com a expectativa de alegria, agora era preenchida com a amargura da despedida. Arthur não a seguiu, não tentou impedi-la. Ele ficou parado na sala, o rosto contorcido pela raiva e por algo que parecia ser arrependimento, mas que ele jamais admitiria. Antes do nascer do sol, quando o céu ainda era um tom de azul profundo e as estrelas começavam a se apagar, Helena partiu. Ela pegou a chave do carro que havia alugado e saiu da casa de praia, deixando para trás não apenas o homem que a feriu, mas 2 meninas adormecidas, cujos olhos, ela sabia, estariam cheios de perguntas ao acordar. A brisa da manhã no rosto dela não trazia alívio, mas a sensação de uma perda imensa. Ela havia deixado para trás não só um amor que parecia promissor, mas a chance de ser uma estrela guia para 2 pequenas almas que, sem perceber, já haviam se aninhado em seu coração. E o silêncio que se seguiu à sua partida era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Os meses que se seguiram à partida de Helena foram um purgatório para Arthur. A casa de praia, antes um cenário de esperança, agora era um lembrete constante de sua falha. Cada canto da mansão parecia ecoar o silêncio que Helena havia deixado para trás. O cheiro do mar, antes um bálsamo, agora trazia o sal das lágrimas não derramadas, as palavras duras que ele havia cuspido. Mas a dor de Arthur era apenas um eco da dor que ele havia infligido. Suas filhas, Sofia e Clara, eram o espelho mais cruel de suas ações. Nos primeiros dias elas perguntaram por tia Helena, com a inocência de quem não entende a crueldade do mundo adulto. Onde ela foi, papai? Ela volta amanhã? Arthur inventava desculpas esfarrapadas sobre Helena ter precisado viajar, sobre o trabalho dela, mas as crianças, com sua sensibilidade aguçada, sentiam a mentira no ar. Aos poucos, a alegria que Helena havia trazido começou a murchar. As risadas antes tão frequentes rarearam. Os desenhos coloridos nas paredes foram substituídos por um silêncio pesado. Sofia, antes tão comunicativa, se fechou em seu mundo de livros e bonecas, respondendo com monossílabos e evitando o olhar do pai. Clara, a mais nova, voltou a ter pesadelos noturnos, acordando assustada e chamando por mamãe. Um chamado que Arthur sabia que não era para Patrícia, mas para a mulher que havia preenchido o vazio em seus corações. O medo de perder de novo virou rotina, e as meninas, que haviam começado a florescer, agora pareciam se encolher, como plantas sem sol. Arthur tentava compensar a ausência de Helena com brinquedos caros, viagens extravagantes, mas nada preenchia o buraco que ele havia cavado. As filhas não queriam presentes, queriam a presença, o carinho, a segurança que Helena havia oferecido. Ele as via definhar, e a culpa, um peso esmagador, começou a corroer sua alma. A paranoia que antes o dominava, agora se transformava em um arrependimento amargo. Ele havia destruído algo puro e bom, e as consequências estavam estampadas nos rostos tristes de suas filhas. Patrícia, a ex-esposa, que mantinha uma relação distante mas atenta com as filhas, começou a notar a mudança. Nas visitas semanais, ela via a palidez nos rostos das meninas,
a falta de brilho nos olhos, a forma como se agarravam a ela com uma necessidade que antes não existia. Ela, que havia sido a fonte de muitas das inseguranças de Arthur, agora via o resultado de suas próprias sementes de desconfiança germinando no terreno fértil da mente dele. Um dia, Patrícia chegou para buscar as meninas e encontrou Arthur sentado na sala, o olhar perdido no vazio. Sofia e Clara estavam no quarto em um silêncio incomum. Patrícia sentiu a raiva e a pena se misturarem. Ela havia passado anos tentando se vingar, tentando provar que Arthur era incapaz de amar, mas ver suas filhas sofrendo era o limite. "O que você fez, Arthur?" Ela perguntou a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida. "As meninas estão um caco. Elas não riem mais, não brincam. Elas estão com medo, medo de perder de novo." Arthur não respondeu, apenas balançou a cabeça, o rosto em suas mãos. "Eu te disse, Arthur, eu te disse que você era incapaz de amar, mas eu nunca imaginei que você seria capaz de fazer isso com as nossas filhas." Patrícia continuou, a voz subindo de tom. "Ela era boa para elas, Arthur. Ela era boa para você. E você, na sua paranoia doentia, jogou tudo fora." Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu não sei o que aconteceu, Patrícia. Eu estraguei tudo." "Estragou? Você não só estragou, Arthur. Você está sabotando não só você, mas suas filhas. Elas precisam de estabilidade, de amor, de alguém que as faça sentir seguras. E você, com seus fantasmas, está tirando isso delas." Patrícia se aproximou, a voz agora um sussurro cortante. "Você a testou, não foi? Você sempre faz isso, testa as pessoas até elas quebrarem. E agora, Arthur, você quebrou o coração das suas filhas. Parabéns." As palavras de Patrícia, cruas e dolorosas, foram um soco no estômago de Arthur. Elas ecoaram as acusações de Helena, mas, vindo de Patrícia, a mulher que ele mais temia e de quem mais havia se defendido, elas atingiram um nervo exposto. Ele estava de fato sabotando-se. E pior, estava sabotando a felicidade de suas filhas. Foi preciso um empurrão de um velho amigo que o viu definhar em seu isolamento, sugerindo que ele procurasse ajuda profissional. Foi preciso o silêncio ensurdecedor de sua própria casa. Mas o verdadeiro catalisador veio de onde ele menos esperava. Uma noite o telefone de Arthur tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu, hesitante. "Papai?" A voz infantil e chorosa de Sofia sussurrou do outro lado da linha. Eu liguei para a tia Helena. Eu pedi para ela voltar. Eu pedi para ela te resgatar do seu medo." Arthur sentiu o chão desabar sob seus pés. Sofia havia ligado para Helena. Sua filha, em um ato de coragem e desespero, havia tentado consertar o estrago que ele havia causado. Ela havia pedido a Helena para resgatá-lo do próprio medo. Naquele momento, Arthur Montenegro, o milionário inabalável, desabou. As lágrimas que ele havia reprimido por anos finalmente vieram quentes e abundantes. Ele havia chegado ao fundo do poço, e a única mão estendida era a de sua própria filha, pedindo que ele se permitisse ser salvo. A ficha, finalmente, caiu. Ele precisava mudar. Não por Helena, não por Patrícia, mas por Sofia e Clara, as duas estrelas que ele estava deixando apagar. A voz chorosa de Sofia ao telefone, pedindo a Helena para resgatá-lo do medo, foi o estopim que Arthur precisava. Naquela noite, ele desabou. Não foi um choro de raiva ou frustração, mas de uma dor profunda e um arrependimento avassalador. As lágrimas vieram acompanhadas de uma clareza brutal. Ele havia chegado ao fundo do poço, e a única saída era a mudança. Não mais fugir, não mais culpar, não mais se esconder atrás de sua armadura de desconfiança. No dia seguinte, Arthur fez a primeira ligação que realmente importava em anos. Não para um cliente, não para um advogado, mas para um terapeuta. As sessões iniciais foram tortuosas. Despir-se de anos de controle e paranoia era como arrancar a própria pele. Ele falou sobre a infância marcada pela ausência e pela cobrança, sobre o divórcio traumático com Patrícia, que havia reforçado sua crença de que todos estavam atrás de seu dinheiro, e finalmente sobre Helena.
Ele descreveu a luz que ela havia trazido e a escuridão com que ele a havia repelido. O terapeuta, com paciência e perspicácia, o ajudou a desvendar os nós de sua alma, a entender que a desconfiança era um escudo contra a dor, mas que, ao mesmo tempo, o impedia de sentir o amor. O processo foi lento e doloroso, mas Arthur estava determinado. Ele começou a aplicar o que aprendia nas sessões no seu dia a dia. A primeira e mais importante mudança foi com Sofia e Clara. Ele se ajoelhava para conversar com elas, olhava-as nos olhos, ouvia suas histórias com atenção genuína. Pediu desculpas, não com palavras vazias, mas com ações. Papai estava com muito medo, minhas princesas. Medo de que as coisas boas fossem embora. Eu errei, mas estou aprendendo a ser um papai melhor para vocês. As meninas, cautelosas no início, começaram a responder. As risadas voltaram, primeiro tímidas, depois mais fortes. Clara voltou a dormir a noite toda, e Sofia, um dia, o abraçou espontaneamente. Um abraço apertado que fez Arthur sentir um calor que há muito não sentia. Ele as levava ao parque, lia histórias antes de dormir, e pela primeira vez estava verdadeiramente presente. Ele não comprava mais a felicidade delas, ele a construía, momento a momento, com paciência e amor. Patrícia, que observava a transformação de longe, ficou surpresa. As meninas estavam mais leves, mais felizes. Em uma das visitas, ela viu Arthur sentado no chão da sala, montando um quebra-cabeça gigante com as filhas, rindo de verdade. Havia uma serenidade em seu rosto que ela nunca tinha visto. Parece que você está finalmente crescendo, Arthur, ela comentou um dia, sem a acidez habitual. Ele apenas assentiu, um sorriso pequeno. Estou tentando, Patrícia, pelas meninas. Ainda. Havia momentos de recaída, flashes de dúvida que o assombravam. Uma ligação desconhecida, um olhar mais demorado de alguém e a velha paranoia tentava se infiltrar. Mas agora, Arthur tinha as ferramentas para lutar. Ele respirava fundo, questionava seus pensamentos e lembrava-se do custo de ceder a esses medos. Ele estava aprendendo a confiar em si mesmo, a confiar que era digno de amor e que nem todo mundo estava ali para machucá-lo. Helena, no entanto, permanecia uma ferida aberta, uma ausência palpável. Ele não havia tentado contatá-la. Sabia que não tinha o direito. Ele precisava se curar, se reconstruir, antes de sequer pensar em se aproximar dela novamente. A ligação de Sofia havia sido um pedido de socorro, não um convite. Ele se perguntava como ela estava, se havia encontrado a paz que ele havia perturbado. As meninas às vezes mencionavam tia Helena com uma saudade inocente, e Arthur sentia um aperto no peito. Ele sabia que um dia precisaria encará-la, mas não para pedir que ela o resgatasse, e sim para mostrar a ela o homem que ele estava se tornando, um homem que, pela primeira vez em sua vida, estava aprendendo a confiar. A estrada era longa, mas Arthur Montenegro, o homem que um dia foi refém do medo, estava finalmente trilhando o caminho da redenção. Helena havia encontrado refúgio no trabalho, mergulhando de cabeça nos projetos da ONG. Ajudar crianças e famílias em situações vulneráveis era sua forma de curar as próprias feridas. Cada sorriso que ela arrancava de uma criança, cada lar que ela ajudava a reconstruir, era um pequeno bálsamo para a dor da perda. Ela havia se mudado para um apartamento menor, em um bairro mais simples, buscando a tranquilidade que a mansão de Arthur nunca pôde oferecer. A vida era mais calma, mais previsível, mas havia um vazio que nem mesmo o propósito de seu trabalho conseguia preencher completamente. A ligação de Sofia meses atrás havia sido um choque. O coração de Helena apertou ao ouvir a voz miúda e chorosa da menina. Tia Helena, você pode voltar? Papai está com medo. A frase se repetiu em sua mente por dias. Medo. Não raiva, não orgulho, mas medo. Aquela palavra, dita por uma criança, havia revelado a fragilidade por trás da armadura de Arthur. Helena havia conversado com Sofia por alguns minutos, com a voz embargada, prometendo que, de alguma forma, ela sempre estaria com elas em pensamento,
mas sem dar falsas esperanças de um retorno. Desligar o telefone foi uma das coisas mais difíceis que ela já havia feito. Ela queria correr de volta, abraçar as meninas, dizer a Arthur que estava tudo bem, mas sabia que não podia, não até que ele enfrentasse seus próprios demônios. Desde então, Helena havia se distanciado ainda mais, focando em si mesma. Ela sabia que, por mais que amasse as meninas e em um canto profundo do coração ainda amasse Arthur, ela não poderia ser a salvadora de ninguém. Ele precisava se salvar. Enquanto isso, Arthur continuava sua jornada. 1 ano se passou desde a partida de Helena e a transformação era notável. Ele não era mais o homem tenso e desconfiado. Sua postura era mais relaxada, seu olhar mais gentil. Ele havia aprendido a identificar os gatilhos de sua paranoia e a desarmá-los antes que tomassem conta. Sua relação com as filhas florescia. Eles riam, brincavam e a casa estava cheia de vida novamente. Um dia, durante uma sessão de terapia, Arthur falou sobre Helena. Eu a machuquei, eu a perdi, e eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu preciso que ela saiba que eu mudei, que eu estou tentando, não por ela voltar, mas para que ela saiba que a dor que causei não foi em vão. O terapeuta o encorajou a escrever, não uma carta de desculpas, mas uma carta de reconhecimento, de como ela o havia impactado, de como a perda dela havia sido o catalisador para sua mudança. Arthur passou semanas escrevendo, rasgando, reescrevendo. Cada palavra era pesada com o peso do arrependimento e da esperança. Finalmente, a carta estava pronta. Ele não a enviou diretamente. Em vez disso, ele a entregou a Patrícia durante uma das visitas dela para buscar as meninas. Patrícia, que havia se tornado uma aliada inesperada, leu a carta, e um olhar de surpresa e respeito passou por seu rosto. Você realmente mudou, Arthur, ela disse, a voz suave. Eu vou entregar a ela. Helena recebeu a carta de Patrícia 1 semana depois. O envelope não tinha remetente, mas ela reconheceu a caligrafia de Arthur. Seu coração disparou. Ela hesitou por um longo tempo antes de abri-la, com medo do que encontraria. Mas a curiosidade e uma pontada de esperança a venceram. As palavras de Arthur eram honestas, cruas, sem autopiedade. Ele não pedia perdão, não pedia que ela voltasse. Ele falava sobre a escuridão em que vivia, sobre como ela havia sido a luz que ele, em seu medo, havia apagado. Ele descrevia a dor das filhas, a ligação de Sofia, e como isso o havia levado à terapia, à autorreflexão. Ele falava sobre o processo de cura, sobre como estava aprendendo a confiar, a amar sem reservas, e no final, ele agradecia. Agradecia por ela ter sido a catalisadora de sua mudança, mesmo que isso tenha custado a eles. Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma mistura complexa de alívio, admiração e uma dor persistente. Ele havia mudado. Aquele homem que ela amou e que a feriu estava se transformando. A carta não era um pedido para que ela voltasse, mas um testemunho de sua redenção. E isso, por si só, era um presente. Ela não respondeu à carta. Não, imediatamente. Mas a semente da esperança, que ela pensou ter sido esmagada, começou a brotar novamente em seu coração. Ela pensou nas meninas, nos seus sorrisos que agora ela sabia estavam de volta. E pensou em Arthur, o homem que estava aprendendo a ser digno do amor que ela havia oferecido. O caminho para o perdão era longo, e o caminho para a reconciliação ainda mais incerto. Mas pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que a possibilidade existia. O universo, de alguma forma, estava tecendo seus fios novamente, e o futuro, antes tão nebuloso, agora parecia ter um vislumbre de luz. A carta de Arthur, embora não pedisse nada, havia plantado uma semente de inquietação no coração de Helena. Ela aguardava em uma gaveta, mas a presença daquelas palavras era constante. A honestidade de Arthur sobre sua própria escuridão e o impacto devastador que ele havia causado a comoveu. Mas a ferida ainda estava lá, um lembrete vívido da dor que ele infligira. Helena havia reconstruído sua vida com cuidado,
focando na onde e na paz que havia encontrado em sua independência. A ideia de se reaproximar, mesmo de um Arthur transformado, trazia consigo um misto de anseio e uma cautela dolorosa. Ela sabia que a cura dele era um processo, e a dela também. Enquanto isso, Arthur continuava a trilhar seu caminho de redenção. A terapia havia se aprofundado, e ele não apenas desvendava seus medos, mas aprendia a construir uma base sólida de autoconfiança e amor próprio. Sua relação com Sofia e Clara era a prova mais eloquente de sua mudança. A casa, antes um santuário de sua paranoia, agora era um lar vibrante, cheio de risadas e a energia contagiante das meninas. Ele as levava a passeios de bicicleta, ajudava com os deveres e, mais importante, estava presente em cada momento, com uma escuta ativa e um carinho genuíno. A culpa que o corroía havia dado lugar a uma serenidade conquistada. A cidade estava se preparando para o Dia da Consciência Ambiental, um evento comunitário que envolvia escolas, ONGs e empresas locais em projetos de sustentabilidade. A ONG de Helena, Corações em Rede, era uma das principais organizadoras, e Sofia e Clara estavam animadas para participar com um projeto de horta comunitária que haviam desenvolvido na escola. Arthur, orgulhoso, as acompanhou até o parque central onde o evento estava sendo realizado. O parque fervilhava com atividade. Estações de reciclagem, oficinas de plantio de mudas e estandes informativos se espalhavam pelo gramado. Arthur observava as filhas com suas pequenas pás e luvas, plantando sementes com um entusiasmo contagiante. Ele sentia uma gratidão imensa por aquele momento, por ter a chance de ser o pai que elas mereciam. Foi então que seus olhos a encontraram. Helena estava perto do palco principal, coordenando a logística, com um tablet na mão e uma expressão concentrada. Ela usava uma camiseta da ONG e jeans, com os cabelos presos em um rabo de cavalo. A luz do sol realçava seu perfil determinado e a paixão em seus gestos. Ela parecia em seu elemento, forte e realizada. Não havia mais a fragilidade que ele havia explorado, mas uma resiliência que o encheu de admiração. Ele a observou por um longo tempo, sem se mover, apenas absorvendo a imagem da mulher que havia sido um divisor de águas em sua vida. De repente, Clara, com a terra nas mãos e um sorriso banguela, correu na direção de Helena. "Tia Helena, olha a nossa plantinha." Sofia, um pouco mais contida, seguiu a irmã. Helena se virou e um sorriso largo e sincero iluminou seu rosto ao ver as meninas. Ela se abaixou para abraçá-las, as mãos sujas de terra não a impedindo. "Que lindas! Que orgulho de vocês, minhas pequenas jardineiras!" Arthur sentiu o coração apertar ao ver a cena. Aquele carinho, aquela conexão, era algo que ele havia tentado destruir. Ele deu um passo à frente, hesitante, enquanto Helena se levantava, seus olhos encontrando os dele. Por um instante, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Não havia mais a fúria do passado, nem a dor aguda da perda. Havia apenas um reconhecimento mútuo. Os olhos de Arthur, antes tão cheios de desconfiança, agora carregavam uma humildade e uma serenidade que Helena nunca havia presenciado. Os olhos dela, por sua vez, refletiam uma mistura de surpresa, uma pontada de saudade e uma cautela ainda presente. "Arthur", Helena disse, a voz suave, quase um sussurro. "Helena", ele respondeu, a voz um pouco rouca, mas firme. "É bom te ver?" Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo burburinho do evento. As meninas, alheias à complexidade do momento, puxavam as mãos de Helena, querendo mostrar mais de seu projeto. Helena sorriu para elas, depois voltou o olhar para Arthur. Havia uma pergunta silenciosa em seus olhos, uma busca por confirmação. E nos olhos de Arthur, uma resposta silenciosa. Ele estava ali, diferente, e o que viria a seguir, se algo viesse, seria construído sobre uma base de verdade. O reencontro não era uma promessa de retorno, mas a validação de que a jornada de ambos, embora separada, havia levado a um lugar de cura e talvez a uma nova possibilidade de conexão. O silêncio que se seguiu ao breve cumprimento entre Arthur e Helena foi preenchido pela voz animada de Sofia. "Tia Helena,
O papai nos ajudou a fazer a horta. Ele até sabe os nomes das plantinhas agora. Clara, mais tímida, apenas balançou a cabeça em concordância, agarrando a mão de Helena. Helena sorriu para as meninas, depois olhou para Arthur, que tinha um sorriso genuíno e relaxado no rosto. É mesmo, Sofia? Que ótimo, Arthur. Sua voz era neutra, mas seus olhos examinavam-no, procurando vestígios do homem que ele fora. O que ela via era diferente. Uma postura mais aberta, um olhar que não fugia e uma paciência evidente com as filhas. Elas são as verdadeiras especialistas, Arthur respondeu com um tom leve e sem a antiga rigidez. Ele se abaixou para a altura de Clara, que estava escondida atrás de Helena. Clara não vai mostrar para a tia Helena como a sua semente de girassol já está brotando. Clara, encorajada, esticou um pequeno pote com uma muda minúscula. Helena se ajoelhou ao lado dela, admirando a plantinha e elogiando o trabalho das meninas. Arthur observava a interação, sentindo uma pontada de saudade e um profundo arrependimento por ter afastado aquela luz da vida delas. Ele notou a forma como Helena tratava as filhas, com a mesma doçura e atenção que ele havia negligenciado por tanto tempo. A conversa se desenrolou em torno do projeto da horta e do evento. Arthur perguntou sobre o trabalho da ONG, e Helena respondeu com entusiasmo contido, explicando os desafios e as recompensas. Não havia mais a barreira de desconfiança entre eles, mas sim uma cautela respeitosa. Helena percebeu que Arthur não tentava dominar a conversa, nem se gabar de suas conquistas. Ele ouvia, fazia perguntas pertinentes e parecia genuinamente interessado. Depois de alguns minutos, uma colega de Helena se aproximou, chamando-a para resolver uma questão de logística. Preciso ir, Arthur. Foi bom te ver, Helena disse, levantando-se. Ela olhou para as meninas. Amei ver vocês, minhas pequenas. Continuem cuidando das plantinhas. As meninas a abraçaram apertado. Arthur apenas assentiu, igualmente quase inaudível. Ele sabia que não podia forçar nada. Aquele breve reencontro era mais do que ele esperava. Enquanto Helena se afastava, Arthur a seguiu com o olhar, sentindo um misto de alívio e uma nova onda de esperança. Ele havia se preparado para o pior, mas o que encontrou foi uma abertura, uma validação silenciosa de sua mudança. Sofia e Clara, alheias à complexidade emocional dos adultos, já puxavam o pai para outra atração da feira. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. A imagem de Arthur no parque, tão diferente do homem que ela conhecera, se repetia em sua mente. As palavras de Sofia, "O papai mudou, ele não tem mais medo", ganhavam um novo significado. Ela havia visto com os próprios olhos a leveza em seu olhar, a paciência com as filhas. A carta não era uma fachada, a mudança era real. Ainda assim, o medo persistia. Não o medo dele, mas o medo de si mesma, de se permitir sentir novamente, de reviver a dor. Ela havia se curado, mas as cicatrizes ainda eram sensíveis. Helena sabia que a transformação de Arthur era um passo monumental, mas a reconstrução da confiança era um processo ainda mais delicado. Do outro lado da cidade, Arthur também repassava o encontro. Ele sentiu uma paz que não esperava. Não havia ressentimento nos olhos de Helena, apenas uma observação cautelosa. Isso era um começo. Ele sabia que o caminho de volta, se é que existia um, seria longo e exigiria mais do que apenas uma carta ou um breve encontro. Exigiria tempo, paciência e a prova contínua de que o homem que a havia ferido não existia mais. Ele não a procuraria. Deixaria que ela processasse, que ela visse através das filhas e talvez de outros encontros casuais, que sua mudança era verdadeira. A semente havia sido plantada e agora, como as mudas de girassol de Clara, ela precisava de tempo e cuidado para crescer. O reencontro no parque pairou no ar por semanas, um eco silencioso na rotina de Helena. Ela se pegava pensando em Arthur, não com a raiva ou a mágoa de antes, mas com uma curiosidade cautelosa. As palavras de Sofia, "O papai mudou. Ele não tem mais medo", e a imagem de Arthur agachado ao lado de Clara com um sorriso gentil eram difíceis de ignorar.
Ela sabia que a mudança era real, mas a memória da dor era um muro alto a ser transposto. Helena se permitiu observar de longe como ele interagia com as filhas nas reuniões de pais, nos eventos da escola. Ele estava sempre lá, presente, paciente, e a alegria genuína de Sofia e Clara era a prova mais convincente de sua transformação. Arthur, por sua vez, manteve sua promessa silenciosa de não forçar nada. Ele continuou focado em ser o melhor pai que podia, em solidificar sua nova identidade. A terapia era um processo contínuo e ele estava aprendendo a lidar com as recaídas ocasionais da desconfiança, transformando-as em oportunidades para reafirmar sua nova perspectiva. Ele sabia que o tempo era seu maior aliado e que a confiança, uma vez quebrada, só poderia ser reconstruída com consistência e paciência. A ponte entre eles eram as meninas. Sofia, especialmente, não tinha filtros. Tia Helena, o papai, está aprendendo a cozinhar. Ele fez panquecas hoje, mas queimou um pouco. Ela contava um dia quando Helena foi buscar umas doações na escola. E ele me deixou escolher o filme da noite. Clara, com seus olhos grandes, confirmava com acenos. Helena sorria, ouvindo as histórias, sentindo o coração amolecer um pouco mais a cada relato. Patrícia também notou a mudança de Helena. Você está mais leve, ela comentou um dia, enquanto as meninas brincavam no quintal. A carta dele fez alguma diferença? Helena hesitou. Fez. Ele está diferente, Patrícia. Eu vejo isso nas meninas. Patrícia assentiu. Ele está mesmo. É um milagre, para ser sincera. Nunca pensei que veria isso. A validação de Patrícia, que conhecia Arthur tão bem, era mais um tijolo na reconstrução da ponte. Um mês após o evento no parque, a escola de Sofia e Clara organizou uma peça de teatro infantil. Sofia era uma das estrelas e Clara participaria do coro. Arthur estava radiante de orgulho. Helena foi convidada pela diretora da escola, que era uma grande apoiadora da ONG, e aceitou. Ela sabia que Arthur estaria lá, mas decidiu que era importante apoiar as meninas. O auditório estava lotado. Arthur estava sentado na terceira fila, com um buquê de flores para Sofia. Helena sentou-se algumas fileiras atrás, tentando passar despercebida. A peça começou e a risada de Arthur ecoava no auditório a cada cena engraçada. Ele aplaudia com entusiasmo e, em um momento, Helena ouviu secar uma lágrima discreta quando Sofia cantou seu solo. Era um Arthur que ela nunca havia conhecido, um homem que permitia a si mesmo sentir e expressar emoções sem medo. No final da peça, a plateia aplaudiu de pé. Arthur foi o primeiro a correr para o palco, abraçando Sofia e Clara com uma efusão que fez Helena sorrir. As meninas eufóricas apontaram para Helena na plateia. Tia Helena, você veio! Helena se levantou e caminhou em direção ao palco. Arthur a viu se aproximar e um sorriso genuíno, sem a tensão anterior, iluminou seu rosto. Helena, ele disse, a voz suave. Que bom que você veio. Elas estavam maravilhosas, Helena respondeu olhando para as meninas, que agora a abraçavam. Parabéns, minhas artistas. Sofia, com a espontaneidade de uma criança, puxou a mão de Helena e a de Arthur, unindo-as. Tia Helena, o papai disse que você é a melhor amiga das plantas. Você pode nos ajudar a cuidar da nossa horta em casa? O toque das mãos de Arthur e Helena, breve e inesperado, enviou um arrepio por ambos. Arthur não recuou. Helena sentiu o calor da mão dele, um calor que ela havia esquecido. Ela olhou para Arthur, que tinha um olhar de surpresa e um pedido silencioso em seus olhos. Helena olhou para as meninas, para o entusiasmo em seus rostos e para a mão de Arthur, que ainda segurava a sua, suavemente. A horta. Era um convite simples, inocente, vindo das crianças, e de alguma forma era o convite perfeito. Ela sorriu primeiro para as meninas, depois para Arthur. Claro que sim, Sofia. Adoraria ajudar vocês com a horta. O sorriso de Arthur se alargou, um brilho de alívio e gratidão em seus olhos. Aquele pequeno gesto, aquele sim para as meninas, era um sim para uma possibilidade que ele havia temido estar perdida para sempre. O caminho ainda era incerto, mas a porta, que antes estava apenas entreaberta, agora se abria um pouco mais,
convidando a luz a entrar. A promessa de ajudar com a horta das meninas pairou no ar como um convite delicado. Helena sentiu um misto de nervosismo e uma curiosidade quase irresistível. Era um passo pequeno, mas significativo, de volta a um lugar que ela havia jurado nunca mais pisar. Ela escolheu um sábado ensolarado para a visita, avisando Arthur, por mensagem, uma troca breve e formal que contrastava com a intimidade que um dia compartilharam. Ao chegar à antiga mansão, Helena notou a diferença imediatamente. O jardim, antes impecável, mas um tanto impessoal, agora tinha um ar mais vivido, com brinquedos espalhados e até alguns canteiros improvisados. A porta foi aberta por Sofia e Clara, que a receberam com abraços apertados e gritos de alegria. "Tia Helena, você veio!" Arthur apareceu logo atrás delas, um sorriso contido e uma expressão de gratidão em seus olhos. "Helena, seja bem-vinda. As meninas estão eufóricas." Ele parecia mais à vontade, sem a tensão que o acompanhava. Antes, o interior da casa também respirava uma nova atmosfera. Não havia mais o silêncio opressor ou a sensação de que cada objeto estava em seu lugar exato. Havia desenhos pendurados na geladeira, livros infantis espalhados na sala e um cheiro suave de biscoitos recém-assados. Era um lar, não apenas uma casa. A horta ficava em um canto ensolarado do quintal. As meninas já haviam preparado a terra, e Helena trouxe algumas mudas de ervas aromáticas e flores. O trabalho foi leve e divertido. Helena explicava sobre cada planta, sobre a importância da luz e da água, enquanto Sofia e Clara ouviam com atenção, suas pequenas mãos sujas de terra. Arthur observava de perto, fazendo perguntas sobre o cuidado das plantas e até mesmo ajudando a regar. Ele não tentava dominar a cena, apenas participava, contente em vê-las felizes. Helena notou a paciência de Arthur com as filhas, a forma como ele as encorajava e elogiava cada pequena conquista. Ele não era mais o pai distante e sobrecarregado. Era um pai presente, envolvido, que se permitia rir e se sujar de terra junto com elas. A imagem dele, ajoelhado ao lado das filhas, com um sorriso relaxado, era a prova mais contundente de sua transformação. Em um momento, enquanto as meninas corriam para pegar mais água, Arthur se aproximou de Helena. "Obrigado por vir, Helena. Significa muito para elas. E para mim." Sua voz era baixa, sincera. Helena olhou para ele e para o azul dos seus olhos que agora pareciam mais claros, sem a sombra da paranoia. "Elas são ótimas jardineiras. É um prazer ajudar." Ela hesitou. Depois acrescentou: "A casa está diferente, Arthur, mais acolhedora." Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. "Estamos tentando. As meninas me ensinaram muito sobre o que realmente importa." Ele fez uma pausa, e seus olhos encontraram os dela. "Eu sei que não há atalhos para o que aconteceu, mas eu espero que com o tempo você possa ver que a pessoa que eu era não existe mais." Helena sentiu um nó na garganta. Não havia pedido de perdão explícito, mas a vulnerabilidade em sua voz era um pedido por si só. Ela assentiu levemente. "Eu vejo, Arthur. Eu vejo." A tarde passou rapidamente. Depois de plantarem as mudas, as meninas insistiram para que Helena ficasse para o lanche. Arthur preparou suco e os biscoitos que Helena havia sentido o cheiro. Sentaram-se na cozinha, e a conversa fluiu de forma natural sobre a escola das meninas, sobre o trabalho de Helena na ONG, sobre as pequenas alegrias do dia a dia. Era uma normalidade que Helena não esperava, uma leveza que contrastava com a densidade do passado. Ao se despedir, as meninas a abraçaram com a promessa de que ela voltaria em breve. Arthur a acompanhou até a porta. "Obrigado, Helena, de verdade." "De nada, Arthur. As plantas vão ficar lindas." No carro, Helena sentiu uma mistura complexa de emoções. A visita havia sido menos dolorosa e mais reveladora do que ela imaginava. Aquele Arthur era alguém que ela mal reconhecia, um homem que havia se reconstruído a partir das cinzas de seu próprio tormento. A ferida ainda estava lá, mas a visita à horta das meninas havia plantado uma nova semente, a semente da possibilidade de que, talvez, a cura completa
não significasse apenas esquecer, mas aprender a conviver com as cicatrizes e talvez permitir que algo novo florescesse em seu lugar. A visita à mansão, e especialmente à horta das meninas, deixou Helena com uma sensação de leveza inesperada. A imagem de Arthur, tão diferente do homem que a havia atormentado, persistia em sua mente. Ele não era mais a sombra sufocante do passado, mas uma figura mais suave, mais humana. A casa, antes um mausoléu de suas memórias mais dolorosas, agora ressoava com a vida e a alegria das crianças. Era uma prova irrefutável de que a mudança de Arthur não era um artifício, mas uma transformação genuína. Ainda assim, a cautela era sua companheira constante. As cicatrizes não desaparecem da noite para o dia, e a ideia de se permitir ser vulnerável novamente, mesmo para um Arthur renovado, era assustadora. Ela se agarrava ao trabalho na ONG, à rotina que havia construído para si, como um porto seguro. Mas a semente da curiosidade, plantada pelas meninas e regada pela nova postura de Arthur, começava a brotar. Sofia e Clara não demoraram a ligar, cheias de entusiasmo. "Tia Helena, a nossa alface está crescendo!" Sofia exclamou um dia. "Quando você vem de novo?" Helena prometeu uma nova visita em breve. E assim, as idas à mansão para ajudar com a horta tornaram-se uma rotina suave, quase semanal. Cada visita era uma nova camada de descoberta. Helena via Arthur interagir com as filhas com uma paciência e um carinho que ela nunca imaginou que ele possuísse. Ele as ouvia, as encorajava e participava de suas brincadeiras com uma leveza que desarmava qualquer resquício de desconfiança. Ele nunca a pressionava, nunca tentava forçar uma conversa sobre o passado. Suas interações eram focadas nas meninas, na horta, no clima, em assuntos triviais que, paradoxalmente, construíam uma nova ponte de normalidade entre eles. Em uma dessas tardes, enquanto Helena e as meninas plantavam novas mudas de morango, uma pequena discussão surgiu entre Sofia e Clara sobre qual semente plantar primeiro. Arthur, que estava por perto, observava com um sorriso. "Que tal fazermos uma votação democrática?" ele sugeriu com um tom divertido. As meninas riram e Helena sorriu, notando a forma como ele desarmava a situação com humor e inteligência, algo que ele raramente fazia antes. Mais tarde, enquanto as meninas regavam as plantas, Arthur se aproximou de Helena, que estava limpando a terra das mãos. "As meninas estão adorando ter você por perto, Helena. A horta nunca esteve tão bem cuidada." "Elas são ótimas aprendizes," Helena respondeu, sentindo-se mais à vontade na presença dele. "E você também está se saindo bem com as plantas." Arthur riu suavemente. "Estou aprendendo. É um bom lembrete de que as coisas levam tempo para crescer e que é preciso paciência e cuidado." Seus olhos encontraram os dela, e havia uma profundidade em seu olhar que ia além das plantas. Era uma referência sutil à jornada de ambos, ao tempo e cuidado que estavam dedicando à própria reconstrução. Helena sentiu um arrepio. Aquele era o Arthur que ela havia conhecido no início, o homem inteligente e perspicaz, mas agora desprovido da camada de paranoia e controle. "Sim," ela concordou, sua voz um pouco mais suave. "É verdade." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas preenchido por uma compreensão mútua. Era um reconhecimento do caminho percorrido, das dores e das superações. Não havia necessidade de palavras grandiosas. Aquele olhar, aquela troca de entendimento, era mais eloquente do que qualquer desculpa ou promessa. As meninas voltaram correndo, interrompendo o momento. "Papai e tia Helena, a gente pode fazer um piquenique aqui na horta?" Arthur e Helena se entreolharam, um sorriso surgindo em ambos os rostos. "Claro que sim, princesas," Arthur disse. Enquanto ajudavam as meninas a estender uma toalha no gramado, Helena percebeu que a parede de gelo ao redor de seu coração estava derretendo, não por uma força externa, mas pela persistência suave da verdade. Aquele piquenique improvisado com o sol dourado da tarde e as risadas das meninas era mais do que uma refeição. Era um pequeno vislumbre de um futuro que, embora ainda incerto, parecia cada vez mais possível.
A horta, com suas mudas crescendo, era um símbolo perfeito da nova vida que eles juntos estavam cultivando. O piquenique na horta se estendeu até o fim da tarde, com risadas, histórias e a simplicidade de um momento compartilhado. Helena sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo na presença de Arthur. Não era a paz da ausência de conflito, mas a paz de uma ferida que, embora ainda presente, começava a cicatrizar de uma forma inesperada. A casa, antes um lugar de terror, agora era um refúgio de calor e vida. Ao se despedir, as meninas a abraçaram com a promessa de que ela voltaria para ver os morangos crescerem. Arthur a acompanhou até o portão e um silêncio confortável pairou entre eles. Obrigado por hoje, Helena. Foi muito bom. Sua voz era suave, e seus olhos, que antes carregavam uma intensidade perturbadora, agora refletiam uma calma sincera. Foi bom, Arthur, ela respondeu, e percebeu que não estava mentindo. As meninas estão radiantes, ele assentiu. Elas sentem falta de você. Você sempre foi muito importante para elas. A frase era simples, mas carregava um peso de reconhecimento e arrependimento implícito. Helena sentiu um calor no peito. Elas são especiais, e você tem sido um pai maravilhoso para elas. Era a primeira vez que ela elogiava diretamente seu papel como pai, e o sorriso que surgiu no rosto de Arthur foi genuíno e desarmado. Estou tentando, ele disse. Aprendi muito com meus erros, e com a terapia. É um caminho longo, mas estou comprometido. Ele não pediu perdão, mas a honestidade em sua voz era um bálsamo. Helena apenas assentiu, um nó na garganta. Ela sabia que ele estava falando a verdade. A evidência estava ali, na sua frente. Eu vejo, Arthur. Eu vejo a sua mudança. De volta para casa, Helena se permitiu refletir sem as barreiras habituais. Aquele Arthur era um homem transformado, alguém que estava reconstruindo sua vida com base na autenticidade e no amor pelas filhas. A raiva e o medo que ela sentia haviam diminuído, dando lugar a uma empatia cautelosa. Ela ainda não sabia o que o futuro reservava, mas a porta para uma nova forma de relacionamento, talvez não romântico, mas de amizade e respeito mútuo, parecia estar se abrindo. Os dias se transformaram em semanas. As visitas de Helena à horta tornaram-se mais frequentes e as conversas com Arthur se aprofundaram. Eles falavam sobre livros, sobre o trabalho de Helena na ONG, sobre os desafios da paternidade e até sobre as notícias do mundo. Arthur demonstrava uma curiosidade genuína sobre a vida dela, e Helena se sentia à vontade para compartilhar, algo que parecia impossível antes. Em uma tarde chuvosa, enquanto as meninas estavam em seus quartos brincando, Helena e Arthur estavam na sala de estar conversando. A chuva batia suavemente na janela, criando uma atmosfera íntima. Arthur, que estava lendo um livro, fechou-o e olhou para Helena. Helena, ele começou, a voz um pouco mais séria do que o habitual. Eu sei que nunca poderei apagar o que fiz, a dor que causei a você, as noites de tormento que te impus, isso me assombra todos os dias. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Eu não espero perdão. Só quero que saiba que eu me arrependo profundamente. E que eu mudei não por você, mas por mim, pelas meninas. E porque eu precisava me tornar uma pessoa melhor. Helena sentiu o coração apertar. Aquelas palavras ditas com tanta sinceridade e sem a antiga autojustificação eram o que ela precisava ouvir. Não era um pedido de retorno, mas um reconhecimento pleno do mal que ele havia causado. As lágrimas brotaram em seus olhos, não de dor, mas de uma estranha mistura de alívio e compaixão. Eu sei, Arthur, ela respondeu, a voz embargada. Eu vejo a sua mudança e eu te perdoo. A palavra saiu de seus lábios com uma leveza surpreendente. Era um perdão não para esquecer, mas para se libertar, para permitir que a cura fosse completa. Não é fácil, mas eu perdoo. Arthur assentiu lentamente, seus próprios olhos marejados. Ele não se moveu para abraçá-la, respeitando o espaço e a fragilidade do momento. Apenas um aceno de cabeça, um olhar de gratidão profunda. Obrigado, Helena. Isso significa tudo para mim. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela chuva,
pela respiração suave de ambos e pela sensação de um peso imenso sendo levantado. Aquele perdão não era um convite para o passado, mas uma ponte para um futuro onde a sombra da dor não seria mais a única narrativa. Era o início de uma nova página, escrita com a tinta da honestidade e da redenção. O "Eu te perdoo", de Helena, ecoou na sala, mais alto do que o som da chuva lá fora. Não era um grito de libertação, mas um sussurro de paz. Arthur não disse mais nada, apenas assentiu, os olhos marejados, um peso visivelmente retirado de seus ombros. O momento era sagrado, um reconhecimento mútuo de que a dor havia sido real, mas a cura também era possível. Não havia promessas de um futuro romântico, apenas a aceitação de um presente onde a amargura não mais os aprisionaria. Depois de alguns minutos de silêncio, as risadas das meninas ecoaram do andar, ali, cima, quebrando a intensidade do momento. Arthur se recompôs, um sorriso suave surgindo em seus lábios. "Acho que elas estão tramando algo", ele brincou, e Helena sorriu de volta, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. A partir daquele dia, a dinâmica entre Helena e Arthur mudou sutilmente, mas profundamente. A cautela de Helena diminuiu, substituída por uma confiança crescente. As conversas se tornaram mais abertas, mais honestas. Eles podiam falar sobre o passado, não com acusações, mas com uma compreensão mútua das feridas e do processo de cura. Arthur continuou a ser transparente sobre sua terapia e seus desafios, e Helena, por sua vez, compartilhava mais sobre sua vida e seus sonhos. As visitas à horta tornaram-se um ritual de fim de semana, um espaço seguro onde a família, em sua nova configuração, podia florescer. Sofia e Clara sentiam a mudança na atmosfera. A tensão que antes pairava no ar quando seus pais estavam juntos havia desaparecido. Agora, viam sorrisos, ouviam risadas e sentiam a harmonia que irradiava deles. "Papai e tia Helena são amigos agora?" Sofia perguntou a Arthur um dia com a inocência de uma criança. Arthur a abraçou. "Sim, filha, nós somos amigos." E Helena, que ouviu a pergunta, sorriu. Amigos era uma palavra simples, mas carregava um significado imenso de superação. Mês depois do perdão, a escola das meninas anunciou um projeto de ciências que exigia a participação dos pais. Sofia estava animada para construir um vulcão, e Clara queria criar um ecossistema em miniatura. Arthur, com sua nova disposição, se ofereceu para ajudar, mas Helena também se voluntariou. Era uma oportunidade para demonstrarem às filhas que, apesar de não serem mais um casal, podiam colaborar e apoiar seus interesses juntos. Passaram uma tarde inteira na sala de jantar de Arthur, com caixas de papelão, cola, tinta e plantas. Arthur era metódico e prático, enquanto Helena trazia a criatividade e o conhecimento sobre a natureza. As meninas corriam entre eles empolgadas e a colaboração era fluida, sem atritos. Não havia mais a necessidade de provar nada, apenas o desejo de ver as filhas felizes e bem-sucedidas. Em um momento, enquanto Arthur ajudava Sofia a moldar o cone do vulcão, ele olhou para Helena, que estava pacientemente ensinando Clara a posicionar as pequenas plantas no ecossistema. "Nunca pensei que teríamos um momento como este", ele disse a voz baixa, quase um sussurro. Helena levantou os olhos, encontrando os dele. "Nem eu", ela admitiu, um sorriso melancólico nos lábios. "Mas é bom, não é?" Ele assentiu, seus olhos transmitindo uma gratidão que ia além das palavras. "É mais do que bom, Helena. É um presente." Ao final da tarde, os projetos estavam quase prontos e a sala estava uma bagunça gloriosa de materiais de arte. As meninas, exaustas, mas felizes, foram tomar banho. Helena e Arthur ficaram para limpar a bagunça, trabalhando em silêncio, mas com uma cumplicidade que se tornara natural. Enquanto Helena guardava os materiais, ela se pegou pensando em sua jornada. A dor, a fuga, a reconstrução solitária e agora essa inesperada reaproximação. Ela havia perdoado Arthur, não para que eles voltassem a ser o que eram, mas para que ela pudesse seguir em frente,
livre do peso do ressentimento. E, ao fazer isso, ela descobriu que a vida, em sua complexidade, havia lhe oferecido uma nova forma de família, baseada não na paixão do passado, mas na cura, no respeito e no amor incondicional pelas duas pequenas vidas que os uniam. O futuro ainda era uma tela em branco, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena sentia que podia pintá-lo com cores de esperança, sem o medo de que a escuridão voltasse a dominá-lo. O sucesso dos projetos de ciências de Sofia e Clara na escola foi um reflexo da harmonia recém-descoberta entre Helena e Arthur. O vulcão de Sofia entrou em erupção com uma perfeição dramática, e o ecossistema de Clara foi elogiado por sua complexidade e beleza. Os professores e outros pais notaram a colaboração fluida entre Helena e Arthur, a forma como eles se complementavam sem esforço, e a alegria genuína que irradiava das meninas. Não havia tensão, apenas um apoio mútuo evidente. Aquele dia marcou um ponto de virada na percepção externa. Os sussurros e olhares curiosos que antes o seguiam deram lugar a um respeito silencioso. As pessoas viam não um casal separado com um passado complicado, mas dois pais dedicados que haviam encontrado uma maneira saudável e eficaz de criar suas filhas juntos.